Viva, caríssimos adoradores do Santuário do Cristo Rei, viva a todos! Como estão? Hoje vamos falar da presença do Senhor e dos frutos da adoração. O Senhor certamente está presente no Santíssimo Sacramento. Na hóstia consagrada está presente tão realmente em corpo e alma como está no céu. É a nossa fé. Mas há diversos modos de presença de Jesus na Igreja, inclusive na hora da missa. O Senhor está presente no seu povo. As pessoas que estão na missa têm o Senhor consigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós e Ele está em nós. O Senhor está no ministro que preside a celebração. Portanto, no padre, no sacerdote ou no bispo. O Senhor está presente na sua palavra. O Senhor está presente no altar. O altar é a presença do Senhor. Mas hoje vamos falar de uma presença muito especial, que é a presença na pessoa que vai adorar. Nós vamos adorar aquele que está em nós. E esta é uma realidade tão importante, que depois vamos ver que é até uma realidade mais contínua e permanente que o próprio sacramento, a hóstia consagrada, que é Jesus que está no altar, no ostensório. O Santo Agostinho é que ficou tão admirado por saber que Deus está nele, que exclama, depois de se converter: "Oh, meu Senhor, eu andei por fora à tua procura, procurei-te por diversos lados." E ele, antes de se converter, de facto procurou a felicidade em muitas coisas, nos prazeres da vida, na fama. Ele era um professor universitário da oratória, uma estrela, digamos assim, a nível intelectual e de carreira também, mas não estava satisfeito. E quando se converteu, disse: Oh Senhor, tu estavas dentro de mim e eu à procura da grandeza por todo lado, uma beleza tão antiga e tão nova, porque quando te descobri dentro de mim que é a verdade, eu encontrei a alegria, porque a alma tem sede do que é bom, do que é verdadeiro e do que é belo. E eu, contigo dentro de mim, andei fora à tua procura. Então, Santo Agostinho é um daqueles que dá muita força a essa dimensão. Mas nós sabemos, e todos sabem, que Nossa Senhora é a Arca da Aliança. É o primeiro sacrário da história, porque andou com Jesus Cristo dentro de si. Ela andou com Jesus Cristo de modo físico, porque esteve grávida por ação do Espírito Santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Há essa ideia de que Jesus habita nas pessoas, habitou em Maria, mas o Deus está presente no coração do homem. E há um santo também, que é Santo Inácio de Antioquia. Vivia na Síria, por causa das perseguições, estava sendo levado a Roma para ser martirizado. E ele dissuadia, isto é, tentava convencer aqueles que o convidavam para fugir que não, que ele está bem, que ele vai para a glória do Senhor, porque ele sentia-se como um portador de Deus, que na linguagem dele é um theosforos, isto é, aquele que transporta Deus. E ele sentia uma força tão grande para caminhar para o martírio, como um cordeiro levado ao matadouro que não levanta a voz, porque no caso dele ele ia para participar na glória do seu Salvador. Por quê? Porque sabia que ele era um portador de Cristo. E o próprio Jesus Cristo disse: "Se alguém me tem amor, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e nós iremos a Ele." E também Jesus Cristo, é Ele mesmo que diz: "Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne permanece em mim e eu permaneço nele." Portanto, Jesus Cristo nos diz que ao recebermos a Sagrada Comunhão, nós estamos nele e ele está em nós.
Isso é uma realidade tão grande que ele diz no capítulo 5 de São Mateus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não é tanto um ver com os olhos, mas é ter Deus dentro de si. Essa é uma realidade muito forte, porque nós vamos adorar aquele que está em nós. E agora comparemos-lo com a presença na Eucaristia, digamos, na hóstia consagrada, que é Jesus que está no ostensório. Jesus ficou na hóstia consagrada para que nós o pudéssemos comungar. Portanto, o fim de Jesus ter ficado na hóstia consagrada é para que Ele viesse morar em nós. Então, o mais importante é o fim para que a hóstia foi feita. Porque Jesus Cristo mesmo é que diz. Jesus Cristo diz: tomai e comei. Portanto, o Santíssimo Sacramento é para ser comido, é para nós termos Jesus Cristo em nós. Mas, outra coisa, quando a hóstia consagrada é consagrada, ela deixa de ser pão. Ela torna-se uma outra substância que se diz que se transubstancia, isto é, torna-se a substância do corpo e do sangue de Jesus. Portanto, o pão termina. Agora vejam, quando nós comungamos, nós não terminamos. Nós continuamos o mesmo, com Jesus dentro de nós. Portanto, enquanto que o pão termina, nós continuamos. E mais, nós, ao sairmos deste mundo, nós não precisamos da Eucaristia. Digamos, quando tudo terminar, quando esse mundo passar, a Eucaristia já não será precisa, enquanto que a comunhão com Deus permanece. Então, estamos a ver como é importante essa realidade da inabitação, porque a Eucaristia serve para nós recebermos, desenvolvermos e ficarmos com Jesus em nós. Então, é muito importante sabermos que Deus está em nós. Muito importante mesmo. De tal modo importante que essa consciência dá uns frutos muito especiais. E agora era esse o outro ponto que eu queria partilhar convosco hoje, que é os frutos da adoração, os frutos de termos Deus connosco. Nós, quando adoramos o Senhor, ou quando temos o Senhor em nós, quando sabemos isso, nós nos libertamos da superficialidade. Nós voltamos para o interior. Nós ficamos livres de consumir tantas coisas, de procurar tantas satisfações extras, porque nós estamos cheios de Deus. Não nos perdemos em superficialidades, em consumismo, em dispersões, porque estamos centrados em Deus que está em nós. Portanto, a interioridade é um grande fruto da adoração. Um outro grande fruto da adoração é o horror ao pecado. Porque imaginem, nós temos Deus em nós. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas divinas tão sagradas em nós. Se a nossa consciência dessa realidade é forte e dessa verdade que é verdadeira, então nós não vamos querer outra coisa, porque nós queremos a santidade de Deus, nós fugimos do pecado. E São Paulo achou essa realidade tão importante que disse aos coríntios que viviam, tanto o Corinto era um porto, tinha costumes duvidosos do ponto de vista moral e até sexual, que São Paulo lhes disse: vocês são templos do Espírito Santo. E isso era para eles tão importante, e Paulo também o achou, que eles já eram capazes de deixar uma vida dissoluta para viverem com o Espírito Santo em si. Portanto, o fugir do pecado, a capacidade de fazer isso, vem-nos dessa consciência de que Deus habita em nós. Mas uma outra realidade muito importante, um fruto para aquele que adora, é a alegria. É São Paulo também que nos diz, alegrai-vos no Senhor. Ele repete novamente, vos digo, alegrai-vos.
nós, sabendo que Deus está em nós, nós temos uma alegria permanente. Quando nós deixamos de ter essa consciência, ou ela é muito fraca, ou ela é inexistente, vem-nos a tristeza. Mas se Deus está em nós, nós respondemos a esse convite que São Paulo diz. Nós nos alegramos no Senhor. Não é alegrar por uma coisa ou por outra, que são coisas importantes também. Um sucesso, uma carreira, os familiares, os filhos, a esposa, os amigos, a nossa profissão, o sucesso do mundo com o nosso esforço são motivos de alegria. Mas alegramos-nos com tudo isso e alegramos também no Senhor. Portanto, alegria porque nós somos morada de Deus. E esta alegria que o mundo não pode dar, dá também uma paz que o mundo não pode tirar. É um fruto importante alegrarmos-nos no Senhor. Fiquemos com estes dois pensamentos hoje, de que o Senhor está presente em nós quando nós vamos adorar, que nós devemos procurar desenvolver esta consciência e que nós, tendo essa consciência, indo adorar, ganhamos muitos frutos, e um dos grandes frutos é a oração permanente, porque para além de adorarmos na hora da adoração, levamos também a capacidade de vivermos continuamente com o Senhor, de ter uma vida em contínua comunicação com o Senhor, que está nos céus, na terra e em toda a parte e também em nós. É graça sobre graça, como São João diz no Evangelho, logo no capítulo 1, que Jesus Cristo vem para nós como o amor que pede mais amor, como a alegria que quer alargar-se cada vez mais, como uma realidade de graça que começa na adoração, na nossa hora de adorar, e continua nas outras horas da nossa vida. Muito obrigado pela vossa atenção e até a próxima.